E aí pessoal, eu sou o Cícero Durães e hoje vou falar de uma franquia de filmes de ficção científica que eu gosto bastante, mas divide muitas opiniões por aí. Vou falar da franquia Cloverfield. Antes de mais nada, eu quero avisar vocês que essa análise dos 3 filmes da franquia Cloverfield vão ter spoilers. Se caso vocês não tiverem assistido esses 3 filmes, recomendo vocês não assistirem essa análise, porque quanto menos vocês souberem, melhor vai ser a experiência de vocês. Cloverfield começou com uma campanha de marketing bem discreta. Apareceu um trailer no filme Transformers em 2007, que não aparecia nenhum título do filme, só mostrava uma explosão no centro de Nova York, com a cabeça da Estátua da Liberdade caindo. Só isso já deu muita curiosidade das pessoas saberem do que se tratava esse filme. Eis que acontece em 2008, Cloverfield é estreado lá nos Estados Unidos. Foi dirigido por Matt Reeves, o mesmo diretor da trilogia dos 2 últimos filmes do Planeta dos Macacos. Aqui em Cloverfield acontece uma festa de despedida do Rob Hawkins. Ele vai para o Japão fazer um intercâmbio. E nesse mesmo dia que tem essa festa de despedida, vai acontecer também algumas coisas em relação ao seu relacionamento com a sua namorada, que não vem ao caso. E de repente um estrondo acontece na cidade de Nova York, presente então que um monstro está começando a destruir toda Nova York. O filme utiliza um recurso de gravação que foi usado na Bruxa de Blair, que eu não gosto, chamado Found Footage, que é quando um personagem começa a gravar as próprias cenas do filme, dando a impressão que é um documentário. Esse recurso geralmente é usado em produções baratas, então é um recurso que usa para poder baratear a produção, digamos assim. E o mais interessante é que o monstro ele aparece nos momentos certos do filme, não fica dando assim aparições toda hora, mas quando ele aparece, porque alguma coisa errada vai acontecer. O nome do monstro no filme se chama Clover, apesar de nunca ser chamado durante a projeção do longa-metragem. O seu visual é baseado numa mistura de morcego com lagarto, e a sua raiva ela sente porque é uma criatura imatura e que está descobrindo o mundo à sua volta. Só que os personagens eles tomam algumas atitudes que nenhum ser humano normal tomaria se tivesse sendo invadido por alienígenas no centro de uma cidade. Eles voltam para poder salvar uma pessoa que ficou para trás, e tem uma personagem lá em especial, a Marlena. Ela tenta ajudar o grupo, sendo que ela mal conhecia o pessoal que estava lá. O elenco do filme ele é bem desconhecido, a grande maioria participa de séries lá nos Estados Unidos. A única que eu reconheci aqui foi a Elisa Caplan, que tinha feito o Truque de Mestre 2. Só que o filme em si ele é muito bom em relação a esquema de sobrevivência, como os personagens se relacionam com algumas coisas. Só que tem algumas atitudes nesse filme que não dá para comprar, como por exemplo o cara que está gravando tudo que está acontecendo no filme, ele não para de gravar em nenhum momento, até quando ele está sendo ameaçado pelos monstros. O CGI do filme ele é bem utilizado, a gente percebe que mesmo com os poucos recursos na sua produção, o diretor Matt Reeves ele consegue utilizar muito bem os momentos que são necessários. O filme ele gastou 25 milhões de dólares para ser produzido e faturou 7 vezes mais. Algo assim bem extraordinário que surpreendeu muita gente. O filme foi idealizado e produzido por J.J. Abrams. Ele fez também Star Trek 1 e 2 e também Star Wars Episódio 7. Esse cara ele veio da mesma escola do Steven Spielberg. O que ele consegue fazer é vender muito bem o peixe dele, causando alguma expectativa muito forte sobre o marketing. Cloverfield, o monstro, pode ser considerado um filme de ficção científica com suspense, um pouco de terror também, que consegue assim na sua fórmula simples e direta trazer assim muita atenção para quem está assistindo. Não é um dos melhores filmes de monstros que eu já vi, mas ele foi muito bem feito. Nota 7. Eis que então, depois do grande sucesso que foi Cloverfield, o monstro, muita gente estava aguardando a sequência imediata dele. Só que demorou bastante, demorou 8 anos e não foi muito bem o que as pessoas estavam aguardando. Fizeram então o filme Rua Cloverfield 10, que se passa no mesmo universo de Cloverfield, só que a história não tem nada a ver. J.J. Abrams aproveitou um roteiro de um filme chamado O Porão,
e resolveu adaptar essa história para o universo de Cloverfield. E é um filme muito bom. É um filme de suspense com um pouco de paranoia, também tem um pouco de sobrevivência também. É interessante. Depois de sofrer um acidente de carro, a Michelle ela é resgatada por um tal de Howard, que coloca ela num abrigo e o cara diz para ela que o fim do mundo chegou, aconteceu uma grande explosão nuclear e as pessoas não podem respirar o ar que está lá fora. Ao mesmo tempo que ela começa a desconfiar do cara, ele passa também uma certa tranquilidade, só que às vezes você percebe que tem um parafuso a menos também. O John Goodman, ele faz esse personagem Howard, ele tá aqui muito bem interpretando esse cara meio paranoico, meio sensato também. A trama do filme, ela trabalha constantemente em saber se o cara, o John Goodman, ele tá certo mesmo. Será que isso não é coisa da cabeça do cara? Ela começa a ir e vir toda hora nesse pensamento do cara. Tem hora que você acredita que realmente ele tá falando a verdade, tem hora que você acha que tá achando que esse cara é meio louco. E essa tensão, essa crescente nesse personagem é que movimenta os outros personagens que estão na trama também. Além de John Goodman, que está excelente nesse filme, eu não posso esquecer de mencionar a Mary Elizabeth Winstead. Ela faz a protagonista Michelle. Ela também é conhecida por ter feito a Amanda Flowers no filme Scott Pilgrim Contra o Mundo. Esse é o primeiro longa-metragem dirigido por Dan Trachtenberg e posso dizer que esse cara ele começou muito bem. Rua Cloverfield 10 também foi um filme que investiu pouco. Eles gastaram 15 milhões e teve um faturamento de 110 milhões. Enquanto o filme ele gerava suspense em relação ao Howard, as suas atitudes, os seus pensamentos, ele estava indo muito bem. Mas quando chega lá no terceiro ato do filme, é que eles querem fazer ligações com Cloverfield que não funcionaram muito bem. Começa a ficar assim, tentando ligar com Cloverfield, colocando assim muita ficção científica. Rua Cloverfield 10 pode ser considerado um filme de ficção científica com suspense, que consegue prender muito bem em seu primeiro e segundo ato, tem uma fotografia muito boa, imersiva, mas que infelizmente se perde em ligações totalmente desnecessárias. Nota 7. E para a surpresa de todos, surge então Cloverfield Paradox pela Netflix, que ninguém estava aguardando esse filme acontecer. É um filme assim que ele é genérico em muitas coisas que eu já vi em filmes de ficção científica. Ele tem um pouco de Interestelar, também tem um pouco de Solaris, a gente pode colocar também um pouco de Gravidade também. É um filme que tem assim uma premissa até bem interessante. No futuro, em 2038, a energia está faltando para a humanidade. Então uma equipe de astronautas vai para o espaço sideral testar um acelerador de partículas para poder descobrir uma forma de trazer energia ao planeta Terra para toda a humanidade. Só que então alguma coisa acontece bem errado e esse acelerador de partículas começa então a fazer as dimensões se colidirem uma com as outras. Cloverfield Paradox é um filme que realmente explica o que aconteceu no primeiro filme, Cloverfield Monstro. Depois que os astronautas começaram a mexer com esse acelerador de partículas, as dimensões paralelas começaram a colidir uma com as outras, então trouxe o monstro Cloverfield para o ano de 2008. O paradoxo Cloverfield ele é baseado no conceito científico do bóson de Higgs, que também significa a partícula de Deus. Esse filme é o que mais relaciona com os outros filmes da franquia, mas deixa um campo de especulações sobre o que pode acontecer, gerando assim debates infinitos na internet. Esse é o primeiro filme que a Gugu Battle ela é protagonista. Essa atriz tinha feito pequenas participações nos filmes O Estranho Thomas e também O Destino de Júpiter. Comprado pela Netflix por 50 milhões para ser distribuído no serviço de stream, e as críticas não têm sido nada boas. Novamente, Cloverfield Paradox, o seu nome anterior era Partícula de Deus. Só que J.J. Abrams introduziu esse filme e novamente a franquia Cloverfield. Resolveu adotar o nome de Cloverfield Paradox.
Na verdade, ele é um bom filme, só que ele é muito clichêzão. Tem muita coisa lá que eu já vi em muitos filmes, como eu já falei. Mas Cloverfield Paradox, ele não é ruim, só que ele não trabalha muito bem com os atores que estão lá. Apesar que isso não importa muito, porque como os atores foram muito bem escolhidos para esse filme, você consegue ter uma certa identificação sobre cada um deles. O elenco do filme ele é muito bom, tem o Daniel Brühl, que vocês devem conhecer também de Bastardos Inglórios, Capitão América 3 e também Eva. Ele está muito bem aqui no filme, não tem nada a questionar sobre ele. O personagem que eu mais gostei do filme, apesar que ele não é assim muito coerente com a realidade que está lá, é o Munch, interpretado pelo Chris O'Dowd. Cara, ele perde o braço num filme e ele fica assim de boas, como se nada tivesse acontecido. É uma coisa assim meio estranha. Aparece também Elizabeth Debicki, que faz a Jensen, fazendo a personagem meio que antagonista da trama. Só que ela faz o que ela sempre faz em quase todos os seus filmes, que é colocar aquela cara de mal dela, que quase não muda muita coisa. Cloverfield Paradox pode ser considerado um filme de ficção científica que tem uma mistura de muita coisa que eu já vi antes, que não apresenta muita coisa nova também, mas que não deixa de ser um bom filme. Nota 6. Mas ao final de contas, o que significa Cloverfield? Quando eles começaram a fazer Cloverfield o Monstro, eles ainda não tinham um nome definido para o filme. Então tinha uma rua próximo aos estúdios da Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams. Então eles batizaram meio que provisoriamente para Cloverfield. Só que acabou ficando então. Só que para cada filme Cloverfield ele quer dizer uma coisa. No primeiro filme Cloverfield quer dizer o nome da operação que o exército fez para poder conter o monstro alienígena na cidade de Nova York. No segundo filme, Cloverfield, como o próprio título já diz, é a rua Cloverfield número 10, onde ficava o abrigo subterrâneo. E o terceiro filme é muito simples também, é o nome da nave da estação espacial Cloverfield. Mas se pegasse a tradução ao pé da letra, Cloverfield seria mais ou menos como se fosse campo de trevo. O legal da franquia Cloverfield é que a conexão dos três filmes é meio que indireta. Aí eles usam apenas o nome Cloverfield para dizer que está no mesmo universo. O primeiro filme Cloverfield, que é um filme de monstro, ele é ligado inteiramente ao terceiro filme, que é Cloverfield Paradox. Enquanto Cloverfield, no caso Cloverfield Rua número 10, é como se fosse um spin-off, um derivado da franquia. A fórmula de J.J. Abrams na franquia Cloverfield é adaptar um roteiro bem promissor para ser encaixado nesse universo, investir bem pouco e faturar muito. Muita gente se pergunta por que os alienígenas que aparecem na rua Cloverfield 10 são diferentes dos que aparecem nos dois filmes. Isso aqui é minha teoria, coisa que está na minha cabeça, então não levem a sério como se fosse real. Eu acredito que esses alienígenas que estão aí na rua número 10, no Cloverfield, são alienígenas que vieram meio que conter o que está acontecendo na cidade de Nova York. Então é isso aí, pessoal, essa foi a minha análise da trilogia Cloverfield, que eu acho que futuramente ela vai ser uma franquia, porque deve ter mais filmes vindo por aí. Então é isso, fiquem com Deus e até mais.